Fala, minha gente, muito bom dia. O SCC Meio Dia está começando com abusadores sexuais de crianças e adolescentes que são alvo de uma mega operação. Uma ação ofensiva em todo o país. Em Santa Catarina, mandados foram cumpridos e suspeitos foram presos. 44 criminosos presos em todo o Brasil. Abusadores. Aqui em Santa Catarina, a investigação avança. E o Meio Dia mostra todos os detalhes para você. Vem junto! Muito bom dia, Santa Catarina. Obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado nesta quarta-feira de sol. E nós vamos juntos por aqui até 1h05 da tarde. Vamos lá, minha gente. Obrigado pela sua companhia. Bom almoço para você, bom almoço para toda a família. Vou começar com a história do empresário do ramo de salões de beleza, acusado agora de matar o garçom aqui em Santa Catarina. O garçom Utan da Rosa Camargo. Nós vamos entender toda essa história conversando agora com Giovana Pacheco, que está ao vivo comigo aqui no Meio Dia. Vem para cá, Gi. Explica para a gente como é que vai acontecer o júri. Você está nesse momento acompanhando, já iniciou. E claro, relembre para a gente esse triste caso, esse triste crime que chocou Santa Catarina. Julgamento acontecendo, a Gi Pacheco acompanhando, informação ao vivo, direto do fórum. Bom dia, Gi. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos aqui em São José acompanhando, então, o júri popular de um caso que aconteceu em 2023. Então, antes da gente falar sobre esse júri que está acontecendo agora, eu vou trazer para vocês uma contextualização dessa situação que a gente acompanhou, inclusive, tanto no SCC-10 quanto no SCC-SBT, a gente acompanhou, na época, esse crime. Ele aconteceu, então, em janeiro de 2023 e envolveu uma briga entre dois empresários, um do ramo de salões de beleza e outro dono de uma conveniência de bebidas. Eles brigaram por causa de 2 vagas de estacionamento na região de Campinas, bem perto dos empreendimentos deles, e uma terceira pessoa, que é o Utan Camargo, ele acabou se envolvendo para tentar apartar a briga, acalmar a situação, e o empresário de salão de beleza, ele tinha uma arma no local e acabou atingindo o Utan tanto no tórax quanto no abdômen. E o Utan faleceu já no local, ele acabou morrendo. Então, esse caso ele ganhou muita repercussão em todo o estado de Santa Catarina na época. E, claro, como deu bastante repercussão, a gente veio então acompanhar esse júri popular que está acontecendo hoje mesmo. Sobre o júri. Esse júri ele estava programado para começar às 9 horas da manhã, ele teve um certo atraso e começou lá pelas 10 horas da manhã e está acontecendo agora. O clima ele está tranquilo no sentido de controlado, mas nós encontramos os familiares do Utan, da vítima, né, que foi atingida pelos tiros de arma de fogo, e a família então estava bastante apreensiva, bastante preocupada para saber o que vai ser desse julgamento. A gente conseguiu conversar com a mãe da vítima e vocês vão conferir agora. É isso que a gente espera, que por justiça, porque um país onde vingança é mais fácil que justiça, a gente tem que pedir a Deus que dê justiça para a gente, para ser um divisor de águas, para as pessoas saberem que tem que ter amor, não ódio no coração, não tem que se estressar por qualquer coisa. E faz mais de 2 anos que aconteceu, né? Como que a sua família está depois de 2 anos do acontecimento? Eu costumo dizer que a minha família era uma mesa de 3 pés. Arrancar um pé, a mesa não vai parar em pé. É difícil, Dia das Mães não tem ele, fim de ano não tem ele para me ligar no meio do dia e dizer, nega véia, eu só te liguei para dizer que eu te amo, nega véia, tu é uma grande mulher. O empresário do ramo de salão de beleza, que foi quem efetuou os disparos, ele está respondendo agora por 2 crimes, por porte de arma ilegal e também por homicídio qualificado por motivo fútil. Isso segundo o Ministério Público de Santa Catarina, que entende que essa briga, né, por causa de vagas de estacionamento, não acarretaria, né, numa briga dessa
proporção. Agora, falando um pouco sobre a defesa desse caso, eles tentam então trazer a argumentação de que foi uma legítima defesa, e é isso que a gente está acompanhando agora nesse júri para entender realmente se foi legítima defesa ou não e quais são os desdobramentos, né? A gente acompanhando esse júri agora de manhã, a primeira testemunha já falou, então eles estão analisando o discurso dessa primeira testemunha, e um fato que chama atenção para a gente trazer para vocês é o fato de que não há arma do crime. Segundo a própria investigação do caso, a polícia entendeu que essa arma do crime ela não foi entregue pelo suspeito, né, que fez esse crime, e acabou então se desfazendo dessa arma e não entregou até hoje essa arma para as autoridades que estão investigando esse caso. Então, eles estão analisando bastante imagens de câmeras de segurança que fizeram um monitoramento ali na região para conseguir entender o comportamento dessas 3 pessoas envolvidas na discussão. Então, tanto o empresário de salão de beleza, tanto o empresário da conveniência de bebidas e também a vítima, para entender qual foi a circunstância desse crime. Esse júri, ele deve levar o dia inteiro. A gente acompanhou, por exemplo, só a primeira testemunha e tem diversas outras. Então, a gente deve acompanhar ao longo do dia e trazer todas as atualizações para vocês aqui no SCC SBT. Fernando, a princípio são essas as informações que a gente conseguiu, então, detalhar para vocês sobre o júri, e logo mais a gente deve trazer mais detalhes. Volto com você aí para o estúdio. E Pacheco, muito obrigado pela informação. O jornalismo ao vivo do meio-dia, nesta quarta-feira, trazendo todos os detalhes deste julgamento que acontece na capital. O garçom, o tanque, foi morto e agora o julgamento do suspeito. De olho nessa história que movimentou a cena policial da capital nos últimos anos. Isso aconteceu em 2023, lá no comecinho do ano, janeiro de 2023, no dia 30. E o julgamento acontecendo agora. Bora pro continente! Alô, meu continente! O Cris está me levando pro continente. Grande Florianópolis é o destaque de agora aqui na programação, porque tem feirão de emprego em Biguaçu. Para você que está na Grande Florianópolis, às vezes mora em Palhoça, às vezes mora em São José, até mesmo na capital, Floripa, e pode encontrar um bom emprego na sua área, no seu setor, lá em Biguaçu, porque tem feirão de emprego acontecendo na cidade, tudo por conta do aniversário do município. Exatamente, o município está promovendo hoje e amanhã a 5ª edição do Feirão de Empregos. Quem chega? Kaique Gueide na informação ao vivo, direto de Biguaçu. Vamos lá, Kaique, quais são as vagas que estão sendo ofertadas por aí? E quem tiver interesse, como é que faz para participar, Kaique? Muito bom dia, Fernando Machado. Um forte abraço a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Eu falo neste momento da Rua Quintino Bocaiúva. Já anota esse endereço, você que precisa de emprego, aqui do ladinho, a UPA de Biguaçu. E lá atrás, o Sesc Comunidade. É aqui que amanhã, entre a 13h e as 17h, vai acontecer a 5ª edição do Feirão de Empregos na cidade de Biguaçu. E eu já adianto para você, oportunidade é o que não falta. Estamos falando de 300 vagas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Então, poxa, eu tenho só ensino médio completo. Ah, não, eu tenho graduação em tal área. Será que tem vaga? Vem até aqui no Sesc Comunidade, Rua Quintino Bocaiúva. Aparece agora o endereço deste local na sua tela. Também o site em que você vai encontrar mais informações. O site é www.biguá.sc.gov.br. Então, www.biguá.sc.gov.br. Muito importante, é preciso trazer o currículo impresso, então você tem que imprimir aquela folhinha com o currículo, a sua experiência, o nível de escolaridade, onde você cursou o colégio, uma eventual faculdade, enfim.
tudo impresso, tem até amanhã. Amanhã, da 1 às 5 da tarde, acontece esse feirão aqui em Biguaçu. E além do currículo impresso, a carteira de trabalho, seja ela a versão física ou aquela digital que fica no celular. Fernando, 300 vagas de emprego em Biguaçu. Tá bom para ti? Volto ao estúdio. Obrigado, Kaique. Tá bom demais. Corre para Biguaçu que tem emprego por lá. É o feirão de empregos na cidade da Grande Florianópolis e o Kaique vai continuar girando com o microfone do SBT. Deixa eu ver o tempo lá fora. Nesta quarta-feira, sol em algumas regiões de Santa Catarina. Correia Pinto você vê agora com 19 graus de temperatura. Oi, Correia Pinto, tudo bem por aí? Olha o trânsito fluindo aí na principal rodovia da cidade, a BR-282, trânsito fluindo e o tempo firme por lá. Vamos agora para Porto Belo, 22 graus de temperatura. Olha a turma que está na praia. Tem uma excursão, hein? Tem uma excursão chegando por lá. Descarregaram o ônibus lá em Porto Belo agora. 22 graus de temperatura. Floripa, para fechar esse giro das imagens, o trânsito nas pontes nesse momento fluindo bem. Tempo firme. Um dia típico de outono, friozinho no começo da manhã. Agora o sol vai esquentando. Dia agradável, 23 graus de temperatura. Essa é a informação. E já, todos os detalhes da previsão em todas as regiões do estado. Agora voltamos a falar das cenas absurdas de violência policial que foram registradas na capital na última segunda-feira. Nossa equipe preparou uma reportagem completa sobre esse caso. A Prefeitura de Florianópolis e o Ministério Público se manifestaram sobre a situação, onde policiais são flagrados agredindo uma pessoa. Todos os detalhes agora na reportagem de Cleiton Ramos. O fato aconteceu aqui nesse espaço, bem no centro da cidade, na marquise do INSS. O relógio, aquele ali, marcava pouco mais de 11 horas da noite. Pessoas em situação de rua estavam dormindo, se protegendo da chuva. 3 viaturas pararam naquela rua. Os policiais se dirigiram até esse espaço. Um morador de rua aparece no vídeo, sendo agredido. E mais adiante, aqui, quase que teve o corpo incendiado. Tomou uma nas costas do nada, pô, né, nego? Não vi que bateu nas costas do cara. Não, ele tava indo e tomou uma do capitão do corneta aqui, ó. Chega chutando. Botou fogo no cara, bicho. Jogava quem? Jogou coisa? Não, ele botou fogo no cara. Que isso? Parecia um fogo. Ele tava gritando? Eu nem vi. Após as agressões, as pessoas saem do local. Enquanto estávamos gravando a reportagem, um homem se aproxima, afirma que mora nas ruas há 3 anos e reclama de como algumas abordagens são feitas. Acordaram a gente na lapada, sem chamar, sem nada, no cacete. Em nota, a Polícia Militar do Estado disse que os devidos fatos serão objeto de inquérito policial militar, com o objetivo de apurar todas as circunstâncias envolvidas e individualizar eventuais condutas que possam configurar crime por parte dos profissionais envolvidos. A corporação esclarece que não compactua com qualquer tipo de excesso ou violência e que preza pela atuação dentro dos princípios legais, respeitando os direitos humanos e a dignidade de todos os cidadãos. Após a conclusão da apuração, o procedimento será encaminhado para a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário, conforme previsto na legislação. A Prefeitura de Florianópolis destaca que o fato precisa ser apurado pela Polícia Militar. Os agentes encontram pessoas em situação de rua portando armas, facas e principalmente fazendo uso de drogas, comprovando que essa população que chega na cidade está cada vez mais agressiva. Recentemente, segundo a Prefeitura, provocaram incêndios em vias públicas. A administração municipal oferece alimentação diária e cursos de capacitação na passarela da cidadania para aqueles que desejam ser reinseridos na sociedade e no mercado de trabalho.
Além disso, viabiliza a passagem para que eles possam retornar à cidade de origem e para apoio da família. Já a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital também irá instaurar um procedimento no âmbito do controle externo da atividade policial. Nós conversamos também com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O desembargador João Marcos Bucci disse que o TJ em relação às agressões não pode se pronunciar no momento, pois espera ter mais fatos do ocorrido, mas afirma que vem acompanhando o trabalho de política social que está sendo feito pelos governantes. A pessoa que está em situação de rua, ela não é uma criminosa, ela não está cometendo um crime pelo fato de estar em situação de rua. Então, essa situação deve ser muito mais tratada nos órgãos assistenciais e de resgate do município. O município precisa, então, fazer a política pública de acolhimento e de transição dessas pessoas da rua para uma casa. Não são os órgãos de segurança pública que vão solucionar essa questão, e sim as instituições públicas de acolhimento assistenciais, a questão do drogadito, do tratamento, questão de saúde, né? A gente está aqui, onde o senhor está nesse momento, bem perto da passarela do Samba Negro Querido. O senhor acredita que a passarela está fazendo realmente um trabalho adequado, algo precisa ser melhorado? O que eu tenho ouvido das organizações que trabalham com pessoas em situação de rua é que a passarela não está dando conta, né? Especialmente a partir do fechamento do restaurante popular e dos grupos de resgate, né, assistenciais, e também dos locais de pernoite aqui no centro, que estão bastante restritivos, né? Então, percebe-se um aumento da população em situação de rua e talvez uma contrapartida do município seja mais necessária do que nunca. Aí, mais uma vez, o Meio-Dia destacando essas cenas lamentáveis que foram flagradas, foram registradas no centro de Florianópolis na noite desta segunda-feira. É bem verdade que não é possível, nesse momento, generalizar. Nossa Polícia Militar é a melhor polícia do país. Nenhuma dúvida com relação a isso. No entanto, um caso isolado muito preocupante e que a própria polícia vai investigar, conforme a reportagem do Cleiton Ramos mostrou. Mas as imagens mostram a agressividade desta abordagem policial. Procuramos também o Tribunal de Justiça. Veja, em relação às imagens recentes divulgadas envolvendo policiais militares e moradores de rua, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina informa que nenhum juiz ou desembargador foi autorizado a se manifestar sobre o caso noticiado. Nenhum juiz pode falar em nome da instituição, o que cabe, então, exclusivamente ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom, além disso, o Tribunal de Justiça também destaca e, mais do que isso, repudia todo e qualquer ato de violência, o que deverá ser submetido à investigação. O Tribunal de Justiça, então, detalha que uma investigação irá avançar para identificar irregularidades e punir os responsáveis. Nota a imprensa do Tribunal de Justiça. A Polícia Federal está nas ruas combatendo crimes digitais sexuais contra crianças e adolescentes. O Felipe Bastos está acompanhando essa operação aqui em Santa Catarina, mas é apenas um desdobramento dessa operação que acontece também em outros estados, em outras regiões do país. Bastos, até o momento, quantos presos e como é que eram praticados esses crimes? Traga pra gente, porque eu sei que tem muito pai, muita mãe, muito vô, muita avó me assistindo agora, preocupados com o que essas crianças fazem na internet, o que essas crianças consomem na internet. E quando vem uma notícia dessa, de que a polícia está investigando crimes sexuais digitais, deixa qualquer família preocupada, é ou não é? Então é bom a gente entender como é que os criminosos estão agindo para evitar que as nossas crianças caiam nesse tipo de crime. Bastos, explica pra gente informação ao vivo, direto da região oeste do estado, onde os policiais também atuaram agora pela manhã. É contigo, viu, Bastos? Conta pra gente.
É isso aí, Fernando. Atenção redobrada, né? Principalmente para crianças e adolescentes que têm acesso muito fácil na internet, seja pelo computador ou até mesmo pelo celular. Atenção redobrada e muito cuidado. Essa foi a segunda fase, Fernando, da Operação Proteção Integral, que tem o objetivo de combater crimes cibernéticos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Para a gente ter o tamanho da proporção dessa operação, foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em praticamente todos os estados do país. Um esforço da Polícia Federal que contou com 467 policiais federais e 156 policiais civis. Durante a ação, só na manhã de hoje, Fernando, 35 pessoas foram presas em flagrante. Elas são suspeitas de armazenar, compartilhar, produzir ou até mesmo vender, Fernando, imagens de abuso sexual infantil. Aqui no estado de Santa Catarina, 2 municípios da região oeste aqui do estado foram alvos da operação na manhã de hoje. Uma prisão, então, de um homem foi deflagrada aqui na cidade de Chapecó e outra prisão na cidade de Erval do Oeste. Essa ação deflagrada, então, na manhã desta quarta-feira, ela reforça o compromisso das forças de segurança, tanto federais quanto estaduais, em proteger as crianças e também os adolescentes e garantir que os criminosos sejam identificados e responsabilizados. Só nesse ano de 2025, entre janeiro e abril, a Polícia Federal já cumpriu mais de 600 mandados de prisão contra foragidos da Justiça acusados de crimes sexuais. É um número alto, extremamente importante, extremamente necessário, na verdade, e que reforça, como tu mesmo falaste, Fernando, o apoio nesse momento dos pais, dos familiares dessas crianças, né? O alerta a própria Polícia Federal também está fazendo. É fundamental que os pais e responsáveis acompanhem de perto o que as crianças e os adolescentes estão fazendo, tanto no mundo real quanto no virtual. Na nota ainda divulgada para a imprensa, a Polícia Federal ressalta ainda que a prevenção começa em casa. Alerta redobrado, 2 prisões aqui no Oeste, em Chapecó e Erval do Oeste. A operação continua, viu, Fernando? Qualquer novidade a gente traz aqui para o nosso telespectador. Voltamos ao estúdio. Obrigado pela apuração, Bastos. Obrigado pela apuração. O que acontece é que, embora esses criminosos tenham sido presos aqui em Santa Catarina, pelo meio digital, eles atuam no mundo inteiro. Então, da mesma forma que esses criminosos aqui do nosso estado podem estar atacando crianças de forma digital, pelo meio digital, no Brasil e no mundo inteiro, outros criminosos de outras regiões do Brasil também podem estar investindo contra as nossas crianças nas plataformas digitais. É tão sério que 44 pessoas foram presas. E aí não tem só aquele que é abusador, mas também tem aquele que é o criminoso que está explorando financeiramente essas crianças. Então não é só um crime de abuso, mas também exploração mesmo sexual e financeira a partir de imagens, vídeos que são comercializados. Chega a ser triste demais. Mas fico alerta com esse tipo de informação para você que é pai, você que é mãe. Cuidar com o que o seu filho está acessando, está consumindo no digital. É importante, esse tipo de informação aqui é importante. Para você que é pai, às vezes mora mais afastado, não tem acesso a muita informação, a esse tipo de crime. Aqui na minha cidade está tranquilo, os índices de criminalidade estão menores. O detalhe, gente, é que esses criminosos muitas vezes são de outras regiões do Brasil, de outras regiões do mundo. Então, eu vivo numa cidade tranquila, pacata aqui em Santa Catarina, mas no digital, na internet, os criminosos podem estar atuando. Então, de olho no que as crianças, os nossos adolescentes estão fazendo no campo digital. Eu não vou ser apenas diplomático nesse caso. Sem vergonhice, bandidagem, vergonha na cara para um sujeito que explora imagens de crianças nuas. É surreal. Esse cara é digno da maior penalidade hoje colocada pela legislação brasileira. É o mínimo que ele merece. Um vagabundo desse. Um vagabundo.
Polícia Federal investigando o desvio de dinheiro público destinado à área da saúde. Olha, sai de uma para outra ainda pior. Eu vou te falar, hein? Dinheiro da saúde. Quem chega comigo com todos os detalhes é a Emanuela Justino, porque os valores são impressionantes. Um rombo que ultrapassa quase 200 milhões de reais. Emanuela Justino, quem é que está sendo investigado? Traga para a gente os detalhes deste esquema. Bom dia para você. Oi, Fernando, bom dia para quem nos assiste. Pois é, essa operação feita pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, né, essa operação que estourou hoje, tem relação aqui com o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, que é um hospital estadual, né, o único aqui de Criciúma. Então, como você falou, a polícia investiga desvio de dinheiro público que era destinado à saúde por parte, então, da organização social, né, que é a empresa que administra, responsável pela administração aqui do hospital. Então, segundo a Polícia Federal, eles investigam, né, então, além do desvio de dinheiro, também crimes, né, de lavagem de dinheiro, peculato, que é quando a pessoa utiliza um bem que é público em benefício próprio, também contratação direta ilegal de funcionários, né, de pessoas, de profissionais, e também contratações indiretas de profissionais que não deveriam ter sido contratados. Além disso, a polícia também investiga superfaturamento de serviços e vantagens ilegais. Então, o alvo dessa operação é um contrato de 2018 a 2023, então, que foi feito por essa organização social e o governo do estado de Santa Catarina. Então, o valor é de 196 milhões de reais. Teve, então, esses mandados, né? Aconteceram mandados de busca e apreensão. Na verdade, tem relação com esse hospital aqui em Criciúma, mas esses mandados aconteceram em outras cidades aqui de Santa Catarina e em Curitiba, no Paraná também. Inclusive, vou chamar uma arte que tem em quais cidades que aconteceu essa operação, né, que teve esses mandados. Então, foi em Florianópolis, com 7, Palhoça, Biguaçu, com 2 mandados cada uma, São José, com 1, Criciúma, 2, Araranguá e Curitiba, 1 cada um também. Então foram essas cidades, né, essa relação dos mandados que foram cumpridos hoje. A Polícia Federal continua investigando porque foi informado que eles ainda vão apreender outros elementos comprobatórios em relação a esse desvio de dinheiro que era destinado ao hospital e foi então desviado por essa organização criminosa. Por aqui a gente segue acompanhando. Volto contigo, Fernando. Manu, continua comigo, porque a gente tem outros assuntos para tratar aí da região sul do estado. Um deles é a situação que o prefeito de Capivari de Baixo, também na região sul, pode ser afastado após a aprovação de uma CPI. Vamos entender melhor? Emanuela Justino, qual o motivo desta CPI? Exatamente, Fernando. O motivo dessa CPI é em relação a irregularidades na educação do município. Então, de denúncias que vão desde contratação irregular de profissionais para a área da educação até falta realmente de produtos básicos, né? Como, por exemplo, produtos de limpeza e produtos para o dia a dia em creches, por exemplo. Então, nessa semana aconteceu uma CPI, a votação lá na Câmara de Vereadores, e que recebeu, então, 2/3 dessa votação. Com isso, o prefeito, que é o Claudir Bittencourt, ele pode ser afastado por até 180 dias. Ontem mesmo, então, depois dessa informação, ele se pronunciou nas redes sociais falando sobre essa decisão. A gente vai acompanhar um trecho da fala dele agora. Conversar com vocês a respeito da CPI que foi aprovada na nossa Câmara de Vereadores ontem, né? Hoje de manhã eu já estive no Paço Municipal fazendo todos os despachos, dando continuidade na agenda, vim a Florianópolis e acompanhei todo o processo que está sendo comentado aí na nossa cidade, através das redes sociais e pela imprensa. Então eu quero deixar vocês todos tranquilos, porque a gente tem um grande compromisso com a nossa cidade, ainda não recebemos nenhuma notificação, estamos aguardando para que realmente nós possamos estar junto com o nosso corpo jurídico, prestar todo o esclarecimento da nossa cidadã capivarense. Estamos trabalhando forte para mudar essa Capivari, com certeza.
Bom, então, segundo os vereadores, né, na verdade, essa denúncia seria em relação ao prefeito de crime de responsabilidade por não ter feito, segundo foi informado, alguma coisa em relação a essas denúncias que foram apresentadas, né? Então, em caso de afastamento dele, quem assume é a vice-prefeita Samira Vargas Porto. Ontem também a própria prefeitura emitiu uma nota, né, informando que até o momento, oficialmente, então, não teve nenhuma notificação oficial sobre isso, mas que a prefeitura está à disposição para contribuir com as informações que forem necessárias. Outro caso aqui do sul do estado que a gente segue acompanhando também e a gente traz aqui na tela do SCC em caso de alguma novidade. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, sempre com os assuntos do sul. Ainda hoje, no SCC Esporte, a reportagem sobre a homenagem que o manezinho Guga Kirten recebeu no Comitê Olímpico do Brasil. O ex-tenista entrou no Hall da Fama. E, claro, tudo sobre o que rolou na partida entre Lanús e Vasco pela Copa Sul-Americana. Aí você vê Lanús e Vasco, Sul-Americana na sua tela agora. O esporte começa por volta de meio-dia, então segura aí que é rapidinho. A gente volta em instantes. De volta, 11 da manhã, 48 minutos. Já já o esporte, fica comigo. Estou de volta para falar de Joinville, porque por lá a Polícia Civil realizou a prisão de um autor de furtos a residências. Agora, tem um detalhe que chama a atenção nesse caso. E se é sobre detalhe, eu vou conversar com o Luiz, que apurou tudo pra gente. Qual é o detalhe que você descobriu nesse caso, hein, Luiz? O que chama a atenção? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando. Esse indivíduo, ele foi numa residência aqui de Joinville e fez a farra. Em tudo que ele levou, cerca de R$46 mil entre bens e outras coisas que esse indivíduo acabou levando. Então, a proprietária dessa residência foi até a Polícia Civil, pediu ajuda da Polícia Civil e começou toda a investigação. Descobriram o paradeiro desse cidadão por conta de impressões digitais que o mesmo deixou nessa residência e também porque o bonito Fernando Machado tinha a famosa tornozeleira eletrônica. Então, tinha o sinal, tinha as evidências ali das digitais, foram até a residência que esse cidadão estava. A polícia chegou no local, cadê o cidadão? O cidadão foi preso, mas tem um detalhe que chama atenção. E é lógico que é melhor o doutor Marcel Oliveira falar pra gente o que esse cidadão fez para fugir da polícia. Confira. Esse é o equipamento que o cidadão utilizava aí acoplado à tornozeleira eletrônica, que fez com que, na sexta-feira, no cumprimento de busca e apreensão, na tentativa de prisão, de cumprimento de prisão preventiva, fôssemos ao local que indicava que ele estava por causa da tornozeleira eletrônica, mas lá ele não se encontrava. E só hoje, 5 dias depois, quando ele foi finalmente capturado, em São Francisco do Sul, embora a tornozeleira ainda apontasse que ele estava no mesmo lugar, aqui em Joinville, por causa desse aparelho aqui. Quando ele é ligado, ele trava a última localização da tornozeleira, e ele pode se locomover para onde ele bem entender, desde que esse aparelho esteja ligado com bateria. Isso aqui é um sistema de bateria, o aparelho mesmo é só essa ponta branca aqui. Dessa maneira, os criminosos aí que querem burlar o sistema da tornozeleira têm conseguido sucesso em estar locais diversos da onde eles deveriam estar, né? Pois é, Fernando, o cidadão estava usando uma tecnologia avançada para bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica, mas a Polícia Civil aqui de Joinville, sempre atenta, acabou prendendo este indivíduo, Fernando Machado. Luiz Felipe, muito obrigado pela informação. Sempre de olho e captando os detalhes, mas esse aí foi tirado de circulação. Noite intensa em Joinville. Incêndios ocorreram em 2 bairros da cidade. Essa e outras informações você confere agora no Giro de Notícias no Norte Catarinense. 2 incêndios foram registrados em Joinville no dia de ontem. O primeiro aconteceu no bairro Jardim Iririú, mais precisamente na Rua Soledade.
Esta casa que foi incendiada estaria abandonada. Já o segundo aconteceu no bairro Jardim Paraíso, próximo à escola Rosa Maria Berezovski. Em ambos os casos, não há informações de feridos. Um homem comandado de prisão pelo crime de latrocínio foi detido em Rio Negrinho. Os policiais militares encontraram o homem de 21 anos com mandado expedido pela cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná, em frente a uma oficina. O mesmo tentou se esconder, mas foi pego em seguida. Um acidente foi registrado em Porto União. Um carro se chocou com uma motocicleta no bairro Santa Rosa. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas teve fratura na clavícula e a outra teve laceração profunda no canto direito da boca. Após uma saída de pista no bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, uma mulher acabou caindo com seu carro em um córrego. A condutora de 39 anos sofreu sérios ferimentos e relatava dores no corpo. A mesma foi encaminhada ao Hospital São José. Giro de notícias pela região norte do estado. Estou aqui do lado da nossa tela interativa para falar do SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Os fatos que repercutem nesse momento. A Virgínia na CPI das bets. Homem morre após sofrer choque elétrico enquanto podava a árvore em Santa Catarina. E prefeito de Capivari de Baixo pode ser afastado do cargo. scc10.com.br. Começaram as obras de recuperação de uma rua duramente afetada pelas enxurradas em fevereiro, lá na cidade de Blumenau. A força das águas abriu uma cratera. E de lá para cá, o PC vem acompanhando de perto essa história. Vamos chamar ele? O PC está lá no buraco, olha ele, está dentro da tubulação. PC, avançando os trabalhos por aí, quanto a gente cobrou, não é mesmo? Quanto a gente cobrou? O PC gastou sola de sapato nessa obra. Conta pra gente, a água vai passar onde você está aí? É exatamente esse espaço? O que está sendo feito por aí? Mostra tudo. Caminha comigo. Alô, PC. Alô, Fernando Machado. Bom dia para você, bom dia a todos. Estou dentro de uma peça de concreto que vai integrar o novo sistema de drenagem da nova galeria aqui do Ribeirão do Tigre, na rua Fidsdeck, bairro Itopava Seca, Blumenau. A gente tem imagens para mostrar aí, dá uma olhada. O Ribeirão Tigre, ou Ribeirão do Tigre, é aquele ali, ó. Está em situação normal, mas em fevereiro, resultado das chuvas fez com que o Ribeirão transbordasse e provocasse um enorme estrago aqui na Fidsdeck. A gente mostra aqui imagens ao vivo, vídeo feito pela comunidade. O rompimento da galeria, uma enorme cratera se abriu por aqui. O estrago foi muito grande, BO grande, que foi registrado em fevereiro deste ano. 90 dias depois, a Prefeitura iniciou nesta semana os trabalhos por aqui. E o que está sendo feito? Vou até pedir para o Felipe nos acompanhar aqui, porque é um trabalho que começa pela limpeza do local, para depois, em seguida, os operários vão começar a realizar a implantação desta nova galeria de concreto. É uma galeria com 4,45 metros, é 2 por 2, mas vai ter uma capacidade maior de vazão da água. E essa nova galeria, vou pedir para o Felipe nos acompanhar aqui, a Prefeitura vai ampliar, vai aproveitar a oportunidade dessa obra para ampliar a capacidade de escoamento da água. A tubulação antiga a gente consegue mostrar agora. Felipe Andrade no comando das imagens, não escapa nada das lentes do SCC Meio-Dia. Ali está a galeria, parte do que sobrou da galeria antiga, metálica, menor. Então, aqui a Prefeitura vai realizar um trabalho que deve durar 60 dias aproximadamente. É uma região residencial e os moradores que aguardavam pelas obras, eles precisam nesse período utilizar outras transversais por aqui para sair na rua principal, que é a rua Engenheiro Paul Werner. 600 mil reais aproximadamente vão ser investidos aqui na Fidsdeck para a implantação da nova galeria e para a reconstrução total deste trecho danificado da rua. E o dinheiro, que é do contribuinte, vem do Ministério da Integração Social. A Prefeitura alegou que demorou um pouquinho para começar a obra por aqui, porque estava esperando justamente a liberação
dos recursos federais. A gente vai seguir acompanhando. Então, aqui, moradores da Itopava Seca já contam com as obras de recuperação e elas devem ser concluídas dentro de 60 dias. Fernando. Obrigado, PC. Apurando então todos os detalhes desta obra que avança lá em Blumenau depois da chuvarada de fevereiro. Obrigado, PC. Itajaí confirma mais uma morte por dengue. Notícia triste que traz um alerta de preocupação com o Aedes aegypti. A Cris Pinheiro tem os detalhes. Infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde registrou a segunda morte por dengue este ano aqui na cidade. A vítima foi um senhor de 67 anos, ele já apresentava comorbidades e morava no bairro São Judas. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública, o LACEN. Todo o processo foi acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, que tomou todas as medidas de controle e prevenção, inclusive na região onde a vítima morava. A morte dele aconteceu aqui, no Hospital Maternidade Marieta Conder-Bornhausen, no dia 3 de maio. Agentes de combate à dengue seguem aí com as ações preventivas, visitas nas residências e orientações aos moradores. O município segue também com a central da dengue aberta aqui no Complexo Madre Teresa do Hospital Maternidade Marieta Conder-Bornhausen, para onde devem vir os pacientes com sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor atrás dos olhos, febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo e também dor muscular intensa. A central, como eu falei, fica aqui no 10º andar do Complexo Madre Teresa e você deve entrar por aqui, pela Avenida 7 de Setembro. A central funciona 24 horas por dia e atende cerca de 700 pessoas também diariamente. Agora, uma notícia positiva para Itajaí e os 11 municípios aqui da ANFRE. O governo do estado está enviando em breve doses da vacina contra a dengue para todos os municípios aqui da nossa região. A vacina, neste momento, porém, não vai ser distribuída para toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, com dados aí epidemiológico, de critérios epidemiológicos, nesse momento as doses serão distribuídas para crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos de idade. A região da ANFRE, como eu falei, compreende 11 municípios e neste momento apresenta 2.065 casos confirmados da dengue, 4.627 em investigação e já foram registrados aqui na região 4 mortes. Assim que for confirmada a data de início da vacinação contra a dengue aqui na nossa região, a gente traz as informações aqui no SCC Meio-Dia ou na nossa programação. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. Recebemos agora há pouco a informação sobre Balneário Camboriú. A cidade vai começar a vacinação a partir de amanhã, dia 15 de maio. O foco são as crianças, adolescentes, entre 10 e 16 anos. A vacina vai estar disponível nas UBSs, que possuem sala de vacinação. Já Itajaí deve retirar as vacinas na Regional de Saúde ainda hoje. A previsão é que até o final de semana também esteja tudo pronto para o início da campanha de imunização na cidade. Vambora! Vamos juntos por aqui. Até 1h05 você fica no meio-dia e depois tem A Tarde é Nossa, com a diversão da turma boa do A Tarde é Nossa, Maricotinha, Laércio Botega, nesta quarta-feira, agitando a programação do SBT. O PROCON de São José autuou a Celesc por demora nos atendimentos. Os fiscais constataram falhas e também desrespeito às normas do consumidor. Kaique Gueide está comigo e tem todos os detalhes. Alô, Continente! Alô, Kaique Gueide, diga lá. Eu tô com um probleminha no áudio do Kaique. No entanto, assim que a minha equipe técnica, essa brilhante equipe técnica restabelecer, ou o próprio Kaique resolver por lá, não é mesmo? A gente traz ele de volta. Tá aí? Tá pronto? Então bora. Kaique, vamos lá.
Kaique está comigo, para você que está chegando agora, repercutindo a autuação do PROCON por conta da demora nos atendimentos da Celesc. Vamos lá, Kaique, tudo contigo. Pois é, Fernando, eu falo neste momento da beira-mar de São José, estou em frente ao PROCON municipal porque o órgão notificou, ou melhor dizendo, ele autuou a Celesc em virtude de problemas de atendimento. Entre eles, longas filas, demoras, descumprimento de normas, inclusive falta de transparência. Até por isso, além da autuação relacionada a uma agência da Celesc aqui em São José, que fica no bairro Campinas, o PROCON municipal autuou a matriz da Celesc pelo descumprimento de uma exigência relacionada à falta de cadastro na plataforma Proconsumidor, que é um sistema para facilitar o envio e o recebimento de documentos eletrônicos relacionados às demandas dos consumidores. A Celesc diz o seguinte, que a empresa já apresentou uma resposta formal ao PROCON de São José e reforçou que atua com total transparência e compromisso visando a melhoria contínua do atendimento à população. A Celesc diz ainda que todas as medidas que eram possíveis para mitigar, para facilitar esse momento de implantação de um novo sistema comercial que está em andamento foram feitas, incluindo reforço de equipes, ajustes operacionais e investimentos em novas tecnologias. A Celesc diz que segue à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para esclarecer quaisquer dúvidas. Segundo o PROCON, a Celesc tem o prazo de 20 dias para fazer a apresentação da defesa e depois desse período, o diretor do PROCON municipal, ele deve fazer um laudo, né? Então, dar um veredito sobre essa situação, o que pode incluir sanções administrativas, inclusive multa, no caso das infrações serem ou não confirmadas. Portanto, continuaremos acompanhando e agora em tela aparecem os números do PROCON para você que tenha qualquer tipo de problema relacionado aos direitos dos consumidores. Fernando? Muito obrigado, Kaique Guede. PROCON atuando. Está demorando o atendimento? PROCON atuando em São José. Vamos embora, vamos seguir por aqui. Tem muita coisa até 1h05 e agora é hora de Angélica Varaschini, é hora do esporte. Valeu, Fernando! Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia? Tá recheado o programa de hoje. E a gente começa falando da Copa Sul-Americana. Nesta terça, você conferiu com exclusividade todas as emoções de Lanús e Vasco pela 5ª rodada da competição. O jogo marcou a reestreia do técnico Fernando Diniz no comando do time carioca, expectativa dos torcedores. Mas apesar da cara nova na área pontilhada, olha, dentro das 4 linhas, o torcedor cruzmaltino viu os velhos problemas. A gente confere na reportagem como foi esse jogo. Aqui no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, o Vasco foi derrotado pelo Lanús por 1-0 e ficou em uma situação delicada na Copa Sul-Americana. A partida marcava a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe carioca. Técnico novo, antigos problemas. O Vasco não teve uma boa atuação e praticamente não teve chances para marcar. Para piorar a situação da equipe vascaína, o time ainda foi castigado com um gol do Carreira no segundo tempo. A derrota deixa o Vasco na 3ª colocação. O time não tem mais chances de chegar à liderança do grupo, mas depende só dele para continuar na competição. O Vasco pega o Melgar na última rodada da fase de grupos. Esse jogo em São Januário vai ser preciso vencer para alcançar a 2ª colocação. O vice-líder da chave vai participar de um play-off contra uma equipe vindo da Libertadores para chegar às 8ª de final da Copa Sul-Americana. Eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo, um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo. Agora para o Vasco é vencer
ou vencer, não tem outra opção. E agora, bora conferir os outros brasileiros que entram em campo agora, hoje, pela Sul-Americana. Tem mais jogos. Fluminense e União Espanhola, que jogam no Maracanã, às 19 horas. Depois tem Cerro Largo e Vitória, jogando no Centenário, 9h30 da noite. E no mesmo horário, o Cruzeiro vai enfrentar o Palestino, jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. E claro que a gente vai ficar sempre na torcida dos brasileiros. E terça também foi dia de Libertadores. O Fortaleza entrou em campo contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia no Castelão e ficou no empate sem gols. Mas hoje à noite tem mais jogos. Bora conferir também como é que fica? Tá aqui, ó. Atlético Nacional vai enfrentar o Bahia às 19 horas. O Botafogo vai pegar o Estudiantes no Engenhão às 9h30 e no mesmo horário é a vez de São Paulo enfrentar o Libertad. A Libertadores também com os brasileiros em campo. E olha só, agora a gente vai para as quadras de Blumenau, porque preste atenção e o quanto o esporte é importante. Tem um projeto social lá de Blumenau que tem revelado talentos para o basquete. Mais do que isso, está ajudando a transformar histórias de vida. A gente deu uma pincelada num outro momento aqui no SC Esporte, mas hoje a gente vai contar histórias. A reportagem é do PC e do Felipe Andrade. Amandinha tem 15 anos de idade, apenas 1,70 m de altura, mas já joga como gente grande e sonha alto. Nível seleção brasileira, eu sei que sou muito nova, estou num lugar muito importante mesmo com essa idade, mas o sonho é a seleção brasileira, representar o nosso país, né, que é uma coisa enorme assim, e jogar fora também. Meu maior sonho, ver essas portas que o basquete pode abrir, assim, várias portas, né, no caso. Ela começou a jogar basquete aqui nesta quadra aos 11 anos de idade. E hoje, 4 anos depois, a ala direita já integra a equipe adulta do BFB, o clube blumenauense que disputa a Liga Nacional, competição mais importante do basquete brasileiro. É incrível, assim, são muitos ensinamentos, muitas coisas boas que eu sei que, não se aplicam só no basquete, sim pra vida também, uma coisa incrível, assim. O talento de Amandinha foi revelado pelo projeto social realizado na Escola Fernando Osterman, no bairro Boa Vista. Desde 2018, a ação de cidadania tira crianças e adolescentes da rua e da ociosidade. E os resultados até aqui são os melhores possíveis. Vão além da quadra e se refletem até em sala de aula. A disciplina, o que é exigido aqui, né, influencia muito lá no outro lado pra gente. É muito mais do que basquete. E para jogar aqui é preciso respeitar o próximo, ter disciplina e boas notas na escola. Mais do que descobrir talentos, o projeto está mudando. Histórias de vida. Pablo que o diga, o garoto é mais um talento revelado pelo projeto social. É mais uma história de superação. Chegou aqui aos 10 anos de idade e hoje já é jogador profissional. O basquete que é ensinado aqui está fazendo a diferença na vida dele. Com a bola em mãos, Pablo aprendeu sobre os fundamentos valiosos como comportamento, responsabilidade. Aprendeu, cresceu e hoje ele dá enterradas na indisciplina. Antigamente eu era um moleque muito indisciplinado, que eu não obedecia muito na escola, só que quando eu conheci o Léo, ele me ensinou muitas coisas, me mostrou o basquete, que o basquete me ajudou muito em quadra e na vida particular, que eu comecei a ser uma pessoa mais disciplinada, ter responsabilidade, que mudou muito, porque agora eu consigo assumir as responsabilidades que eu tenho. O responsável pelo projeto social é esse aí, o ex-jogador de basquete Leonardo Frizi, o paizão Léo. A nossa ideia sempre foi desenvolver valores, desenvolver disciplina, ética, caráter, desenvolver uma mentalidade positiva. Esse tipo de valor que eu acredito muito que vai ser importante na vida de desenvolvimento deles. A missão dele é formar crianças e adolescentes do bem. Um desafio enorme e sem remuneração. Outro que faz tudo para ajudar é o pai da Amandinha.
Ele é o motorista oficial que a leva aos treinamentos desde que a filha começou a jogar aos 11 anos de idade. Foi a maior cesta da sua vida? Foi a maior cesta da minha vida, com certeza, com certeza. Na fábrica de sonhos que é o esporte, os garotos entram na fila para vencer no basquete. Um caminho que transforma oportunidades em campeões para a escola da vida. Sensacional, PC. São histórias impressionantes e é o esporte fazendo a diferença da vida dessas crianças e adolescentes que poderiam estar na rua fazendo qualquer coisa, mas não. É o esporte trazendo para mais perto. E parabéns ao Léo, né, que de forma voluntária faz esse bonito trabalho como professor aí com essa gurizada de Blumenau. Parabéns! E agora, vamos falar de coisa ainda melhor, porque temos catarinense no Hall da Fama no esporte. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira no Copacabana Palace. Olha só a chiqueza disso, bem demais. E as mãos do eterno tenista Manezinho agora estão lá no Hall da Fama. Olha só. O lendário ex-tenista Guga Kirten faz parte do seleto grupo que recebeu uma homenagem no Comitê Olímpico do Brasil, COB, em uma noite repleta de recordações dos feitos históricos das lendas do esporte. O Hall da Fama do COB manteve viva a memória e o reconhecimento dos atletas que marcaram época no esporte brasileiro. Guga subiu ao palco aos gritos de... Com um sorriso de orelha a orelha e sempre de bom humor, o ex-tenista catarinense deixou sua marca, ou melhor, suas mãos eternizadas como referência e lenda no esporte brasileiro. Emocionado, falou da importância da família e de pessoas especiais que surgiram na sua vida. O primeiro foi o pai. O missionário, o visionário, trouxe a raquete de tênis em 1980, lá para Florianópolis, tinha meia dúzia de quadras. Falou, tá aqui, ó, filho, ó. E o pai foi muito breve, né? Ele ficou na nossa vida durante 8 anos. De repente se foi. Mas a mãe nos ensinou a seguir em frente. Independente do que acontecesse. A mãe deu uma mensagem imediata para nós. Vamos, filho, vamos seguir em frente. Não importa como, não importa quando, a gente tem que seguir em frente. E assim, nós fomos caminhando aos trancos e barrancos e com um exemplo extraordinário da minha avó, que era a dedicação, a disciplina, o cuidado no mínimo detalhe, tudo que ela fazia da melhor maneira possível. E aí, é claro, aparece um Larry, o cara que acredita no impossível, que cria uma convicção que eu penso, porra, eu vou ser sensacional, vou ser gigante. E ele traz essa alma para dentro das nossas vidas. Além do eterno tenista, foram homenageados Daiane dos Santos, da ginástica artística, Ednancy Silva, do judô, e Afrânio Costa, do tiro esportivo em memória. Os 4 novos integrantes foram escolhidos em 2024, após aprovação em comissão avaliadora. É sensacional, né? É o reconhecimento desses atletas que fizeram um trabalho gigante pelo Brasil, representaram o Brasil muito bem nas Olimpíadas e tá aí o resultado, esse reconhecimento eternizado no Hall da Fama do esporte. Sensacional. E agora, vamos falar de futsal, porque o ala Diego Zufo, que é natural de Palmitos, na região oeste de Santa Catarina, está deixando o clube onde ele estava há muito tempo, o Barcelona, mas não as quadras. Ele continua jogando, mas vai trocar de equipe. O jogador vestiu a camisa do time espanhol por 12 temporadas. O Diego atuou em mais de 500 partidas, se tornando o jogador que mais vezes jogou pelo Barcelona Futsal. Além disso, o ala de 35 anos conquistou todos os títulos possíveis no Barça, sendo 4 Liga Nacional da Espanha, 3 Liga dos Campeões, 5 Copa do Rei, 4 Copa da Espanha e 3 Supercopa da Espanha. E acha que acabou? O currículo do Fera é sensacional. Diego ainda foi capitão e melhor jogador na campanha do hexacampeonato mundial
contra a Argentina em 2024, defendendo a seleção brasileira. O atleta vai deixar o clube no término da temporada atual. O próximo clube já está acertado, mas ainda não divulgado. O que se sabe é que o Diego vai atuar a partir do término da temporada num clube que não é espanhol. E a gente vai ficar acompanhando tudo isso para ver onde esse catarinense vai parar. O SCC Esportes de hoje vai ficando por aqui, mas Fernando Machado segue na companhia de vocês no SCC Meio Dia. Bom, Angélica, daqui a pouco, 5 para 1 da tarde, 1h05 da tarde, que 5 para 1 da tarde, Fernando Machado? É 1h05. Uma entrevista super divertida. A Dona Maricotinha e o Laércio entrevistaram Sérgio Malandro, olha ele aí. Olha, ele contou com muita alegria a história dele na televisão, os bastidores dos programas, um papo super divertido. Falou, inclusive, com relação à relação que tinha com o Silvio Santos. Falou da Xuxa, dos perrengues que ele viveu. Tá super divertida a entrevista. Tem um trechinho aí, Karen? Olha aí, ó, Sérgio Malandro, a entrevista completa hoje no À Tarde é Nossa. E no sul do estado, o cão bombeiro militar com mais certificações para atuar em resgate de vítimas no Brasil, agora é o grande destaque. A nossa equipe foi até Araranguá para conhecer a rotina do Bono, que atua em várias ocorrências aqui em Santa Catarina e também em outros estados. Vamos conhecer o Bono. O Bono é um labrador de 5 anos de idade que atua em buscas e resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros. Atualmente, ele é o cão com mais certificados operacionais ativos no Brasil. No total, são 8. O trabalho é feito em conjunto com o sargento Premoli, que também é seu tutor. Aqui em Santa Catarina, os nossos cães eles só podem trabalhar em ocorrências reais depois de passar nas provas de certificações, né? Essas provas elas têm validade de 3 anos, cada prova. Depois da pandemia elas passaram de 2 para 3 anos de validade para mostrar a capacidade técnica deles e poder atuar numa ocorrência real. Juntos eles formam o chamado binômio, que é a dupla formada pelo bombeiro militar e o cão. Nos últimos anos eles trabalharam em inúmeras ocorrências, mas sempre tem aquelas que ficam marcadas. Foi o Rio Grande do Sul, com certeza. 2023 já tinha sido muito marcante para mim. Eu tinha ido para Petrópolis em 2022 com ele também, no final da operação lá. Mas 2024 no Rio Grande do Sul foi pela grandeza do evento, né? Foi um evento que destruiu muito o estado do Rio Grande do Sul e para nós foi bem marcante. É aqui nesse Fazenda Parque que o Bono faz os treinamentos todos os dias, aproximadamente de 3 a 4 horas. E claro, tem todo um cronograma de atividades, como por exemplo, adestramento e destreza, além também de simulações de resgate de vítimas vivas ou de restos mortais. A gente tenta fazer atividade física diariamente também. Natação é o que ele mais gosta, corrida também a gente faz alguma coisa e os treinos de obediência e principalmente os treinos de busca a gente faz diariamente. A participação dos bombeiros comunitários também é fundamental no treinamento diário do animal. Eles atuam como figurantes, simulando serem vítimas que são resgatadas pelo cão, além de auxiliar em outras atividades do treinamento. O Bono ele cumpre uma função que, observando pelo treinamento, seria necessário talvez 4, 5 pessoas, 4, 5 bombeiros, para numa ocorrência real cumprir o que ele cumpre, que seria delimitar a área, localizar a pessoa. Então é muito interessante ver no treinamento e em uma ocorrência real. A gente, como bombeiro comunitário, a gente recebe esse treinamento, né, para poder estar atuando em diversas situações. E uma das situações é podendo auxiliar junto com o Bono. É uma experiência incrível, incrível mesmo. Nenhuma atividade é executada pelo cão sem o aval do sargento. Ele também é treinado para identificar odores específicos de restos mortais humanos em meio a outros objetos e odores quando misturados. Sargento, então, um dos comandos que vocês fazem é para buscar, né, as pessoas mortas, enfim, e a gente vai fazer uma simulação aqui agora. Eu queria que só você explicasse um pouquinho como é que é esse comando que é dado para o Bono.
Isso, agora a gente vai fazer uma simulação de busca de restos mortais, né? A gente tem um manequim ali com um segmento com odor humano, né? Então a gente vai fazer essa simulação aqui, eu vou dar o comando para ele buscar e ele vai procurar esse segmento e aí quando encontrar ele vai começar a latir. Cadáver. O trabalho de resgate com cães, especialmente em situações de tragédia, se intensificou aqui no Brasil após o caso de Brumadinho. Mas foi um up no serviço de cães do país todo, né? Lá os cães foram responsáveis por 80% dos encontros de segmentos humanos naquela região. Então, sem cães seria impossível quase que encontrar essas pessoas, ou talvez encontraríamos, mas demoraríamos mais, né? E no caso do Bono, todo esse talento, digamos assim, vem de família. Os pais dele são cães de busca lá no Rio de Janeiro, né? A mãe é do Corpo de Bombeiro do Rio. O pai dele também é um cão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí nos cederam para a gente continuar o trabalho para ele se tornar um cão de busca. É um trabalho diário que tem um único objetivo: salvar vidas. Com muitas doses de disciplina e muito carinho também, o Bono representa tantos outros heróis de 4 patas. Meio-dia e 23, atualmente o Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina conta com 10 binômios em atividade. Duplas formadas por bombeiro, militar e o cão. E essas duplas são distribuídas por todo o estado de forma estratégica para atender a população. Então, bom trabalho e sucesso para esse timaço. Começa hoje o prazo para aposentados e pensionistas do INSS pedirem a devolução dos valores que foram descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site do Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet ainda pode ligar no 135. Também é possível verificar o nome da entidade que fez o desconto acessando o serviço Consultar Descontos e Entidades Associativas dentro do aplicativo. Cerca de 9 milhões de segurados estão sendo avisados sobre esses descontos. Para facilitar, nós fizemos aqui um telão onde você vai poder acompanhar todos os prazos e também como que estará sendo feita essa devolução dos descontos do INSS. Aí você vai ver o passo a passo. Pode encher tela. Entre lá no Meu INSS, informe o seu CPF e a sua senha. Fernando, mas eu não sei fazer isso. Pede para o neto e para a neta que eles sabem. Siga então para o aplicativo na aba que fala do que você precisa. Clica ali em cima, do que você precisa. Aí você vai digitar consultar descontos de entidades. Caso você tenha descontos, marque se foram ou não autorizados. Então você, meu caro pensionista aposentado do INSS, pode estar sendo lesado, e não é nada recente, a gente está falando de 5 anos para trás, pagando uns descontos duvidosos, descontos que vinham direto em folha, pagar sindicato, enfim. Você vai entrar lá e vai falar o seguinte: autorizei, não autorizei. Vai informar teu e-mail, vai informar teu telefone, vai declarar os dados para dizer que são verdadeiros, vai confirmar no botão e enviar todas as suas declarações. Aí, a partir disso, o INSS vai começar uma análise e, posteriormente, os valores serão devolvidos. São bilhões de reais, algo em torno de 6 bilhões de reais que foram descontados dos aposentados aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina e em todo o Brasil. Acesse agora Meu INSS através da internet e você vai consultar primeiro se teve algum desconto
e depois você vai confirmar se você liberou ou não liberou esses descontos. A fraude, você sabe, ganhou repercussão em todo o Brasil e rendeu, inclusive, a demissão. Pediu para sair, mas a demissão já estava acordada do responsável pela pasta no governo federal. Para os pensionistas que não têm acesso à internet, atenção, o atendimento vai ser através das agências dos Correios, mas essa opção ainda não tem data confirmada para começar. O INSS deixa claro, não adianta bater lá na porta do INSS, nas agências das cidades, porque não vai ter atendimento para este fim de forma presencial, apenas pelo aplicativo Meu INSS, no 153 ou então, posteriormente, pelos Correios. Sobre este assunto, vale lembrar também, o golpe está aí. O Procon de Joinville está orientando os beneficiários do INSS sobre os descontos indevidos e tentativas de golpes. O Luiz está comigo aqui com todos os recados que o Procon está emitindo lá na região norte. Diga aí, Luiz, quais são esses recados? Pois é, Fernando Machado, esse caos no INSS por conta desses descontos, eles acabaram tomando uma proporção nacional e, obviamente, aqui em Joinville já tem aqueles oportunistas que estão se aproveitando. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente já o endereço do Procon, que fica na rua João Colim, para que você saiba aonde está o Procon e onde você pode procurar. O que acontece, né, Fernando? Por conta desses descontos, muitos idosos, pensionistas, eles acabam ficando em dúvida, como você mesmo citou muito bem agora há pouco, e é nessa fragilidade que os golpistas entram. Como, por exemplo, dizendo que consegue recuperar esse dinheiro e aí você tem que entregar sua chave Pix mediante um pagamento. Então, esses golpes estão rolando constantemente aqui na nossa região. Só esse ano, de janeiro até o nosso mês atual, cerca de 1.000 reclamações já foram feitas no Procon de Joinville. Por isso, a Cristiane Berger, que é gerente do Procon, deu mais ou menos um traço que você deve seguir quando desconfiar de algo. Confira. Infelizmente, nós já descobrimos pessoas que estão sendo, além de terem sido vítimas de empréstimos consignados não contratados, também são vítimas de golpistas, que estão entrando em contato com essas pessoas, dizendo que fazem parte do Procon ou fazem parte do INSS e que vão ajudar essas pessoas a reaver valores. Isso não existe. Tanto o Procon quanto o INSS não estão entrando em contato com os consumidores falando que vamos reaver valores. Então, se alguém entrar em contato, cancele, bloqueie o contato e aí sim, ligue para os nossos canais de atendimento que vamos dar a orientação correta. Então, por isso é muito importante, se você receber ligações aqui em um aparelho como este, chamado celular, dizendo que, olha, você tem que passar a sua chave Pix, passar os seus dados, o seu CPF, desligue, bloqueie e procure o Procon de sua cidade, aqui em Joinville, fica na rua João Colim, ou como o Fernando citou muito bem agora há pouco, procure um jovem, procure uma pessoa adulta de confiança que consiga te orientar melhor, mas não existe ligação para que você passe os seus dados, não passe seus dados, vai até o Procon e tenha a melhor solução para esse problema. Eu volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Luiz. Recado importante, o recado está sendo emitido pelo Procon de Joinville, mas vale para toda Santa Catarina. Se sentiu lesado, procure ajuda. Para você que está chegando agora e ainda não entendeu o que está acontecendo, uma fraude. Associações, muitas vezes duvidosas, tinham a liberdade para descontar valores dos aposentados, dos pensionistas. Então, uma contribuição aqui, uma contribuição ali. A fraude foi descoberta, 6 bilhões de descontos irregulares. E agora você tem que ir no aplicativo do INSS para falar, liberei, não autorizei. E se você não autorizou, se ficou comprovado que você não autorizou, esse dinheiro será devolvido. Mais uma fraude. Vergonheira, né? Sujeito que arquiteta uma fraude para tirar dinheiro de velhinho nessa condição do país, olha, sujeito... Vamos parar por aqui. Vídeo monitoramento com inteligência artificial, mais de 100 câmeras inteligentes já estão funcionando lá em
Palhoça, na Grande Florianópolis. A cidade já instalou os equipamentos, são câmeras com inteligência artificial. Vamos entender o que essa inteligência vai fazer? Divide tela comigo, porque está chegando aqui a dona Gi Pacheco. Inteligência artificial para quê? O que a inteligência vai conseguir captar através das lentes dessas câmeras? Reforça para a gente toda a estrutura que também vai ajudar na segurança da cidade, hein, Gi? Oi, Fernando. O principal, da instalação dessas câmeras de monitoramento com auxílio da inteligência artificial é justamente reforçar a segurança no município de Palhoça. Para vocês darem uma olhada enquanto eu vou falando, esse sistema ele visa então monitorar toda a cidade. São mais de 100 pontos de monitoramento para ter 3 principais frentes de monitoramento. A primeira delas é identificar se tem, por exemplo, um mandado de prisão em aberto dessa pessoa que for identificada, ou então carros que tenham sido furtados ou roubados na região, ou até mesmo em outras regiões, mas que a placa esteja sendo procurada, ou ainda também monitorar movimentos estranhos na cidade. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o prefeito em exercício, Rosinei, que ele vai contar para a gente um pouco melhor como vai funcionar esse monitoramento. Prefeito, bom dia. Conta pra gente, então, como que é o funcionamento desse sistema que passa a fazer parte, então, da segurança de Palhoça? Foi implantado 100 câmeras, tem algumas que estão em fase de implantação, e ele usa o banco de dados de toda a Polícia Civil, Militar, num convênio com o governo do estado, que é parceiro na segurança do município. E hoje nós já somos um dos municípios mais seguros do Brasil e de Santa Catarina. Palhoça já é, e com o uso da inteligência artificial, isso vem dar uma velocidade muito mais rápida nas informações, inclusive economia para o município, no uso de viaturas que o próprio policial vê através de tela, nossa guarda municipal fica aqui fiscalizando, e temos disponibilidade dos veículos para colocar no momento certo, onde temos algum caso de errado acontecendo. Perfeito. E falando agora sobre um problema crônico, que a gente acompanha tanto em Palhoça quanto em outras cidades daqui da região, que é a questão do furto de fios. A gente sempre acompanha, notícias sobre isso, sobre furtos de fios. E eu queria saber do senhor como faz, então, esse sistema de monitoramento, como que ele vai ajudar nessa questão do furto de fios na cidade? Ele ajuda muito, porque as filmagens ficam aqui durante 30 dias. Então, se aconteceu algum ocorrido, é só puxar as filmagens, está ali, se não conseguir identificar na hora. E também ela já coíbe, a pessoa sabendo que ela está sendo filmada no município com 100 câmeras de alta performance, que vem, com o uso da tecnologia, dá esse auxílio, as pessoas já começam a tomar algum cuidado de fazer alguma criminalidade e com certeza reduz muito, praticamente acaba com essa situação no município de Palhoça. Ótimo, Rosinei, muito obrigada. Então tá aí, esse sistema de monitoramento com auxílio da inteligência artificial, ela foi instalada, passou a funcionar essa semana e aqui dá pra gente ter uma ideia. Claro que aqui não são todas as 100 câmeras, mas dá para ter uma ideia do funcionamento, com as equipes monitorando aqui todo e qualquer movimento estranho, ele vai ser identificado por essa inteligência artificial para conseguir, então, deslocar as equipes de segurança para esse ponto crítico que tenha uma movimentação estranha. Fernando, por aqui são essas as informações e eu volto com você aí para o estúdio. Obrigado, Gi. Importante informação, reforço na segurança, cidade monitorada é cidade segura. Gi Pacheco com todos os detalhes para a gente. Vamos ver como é que fica o tempo? Previsão do tempo aqui do nosso meio-dia e hoje, predomínio de sol em boa parte aqui do nosso estado. O sol brilha lá fora. Na Grande Florianópolis e no norte catarinense, períodos com mais nuvens e uma condição de chuva fraca agora no período da tarde. Mas fraca mesmo. As temperaturas começam a subir no decorrer do dia. No oeste do estado, as máximas ficam entre 26 e 28 graus. E aí no restante do estado, as máximas se mantêm em 25 graus. Vão variar entre 21 e 25. Vamos dar uma olhada região por região, começando lá pelo extremo oeste, oeste e meio oeste. Máximas chegando a 27, um pouco mais quente, sobem as temperaturas na região oeste.
Planalto Norte e Norte, 21 e 22. Mesma condição para o Vale. Na Serra, 22 de máximas e 8 de mínima. Onde está Maria Esther, na Serra Catarinense, uma noite mais gelada para esta quarta-feira. Na Grande Florianópolis, aí as mínimas um pouco mais elevadas, com 22 graus de máximas, e no sul, aí um pouco mais quente. As temperaturas por lá podem chegar a 25 graus. Dá uma olhada, como é que fica o tempo na sua região? Aparece o sol predominando ou nuvens com chuva? Onde você vive, como é que fica o tempo por aí? Te organiza. Amanhã o tempo continua parecido com esta quarta-feira. Sol em grande parte do estado e chance de chuva isolada entre a Grande Florianópolis e o litoral norte. Ou seja, para quem vai subir no sentido balneário Itapema, pode enfrentar uma chuva. O efeito da circulação marítima diminui e, por isso, o céu deve ficar mais aberto em todo o litoral catarinense. Sem nuvens, o sol brilha e os dias ficam mais claros. As máximas ficam um pouco mais altas em relação a esta quarta-feira, um pouquinho mais quente do que hoje, variando entre 21 e 28 graus. Dá uma olhada como é que ficam as temperaturas nas regiões do nosso estado. Começando pela Serra, amanhã, máximas de 19. Joinville, máximas de 22, São José, 23, Blumenau, 24 e vai subindo. Chapecó, 26, Criciúma, 27. Vamos seguir por aqui. Essa foi a nossa previsão do tempo para hoje e amanhã. Vamos falar de CPI das Bets, o grande circo desta terça-feira no Brasil. Importante discussão, mas que por conta de algumas atitudes acabou ganhando repercussão nas redes sociais, onde o foco mudou um pouco de lado, Roberto Azevedo. Exatamente. Colocou-se o foco na influenciadora que estava prestando depoimento e o assunto que é tão relevante para a saúde e para a economia das pessoas acabou ficando de lado. Roberto está aqui para repercutir tudo. Conta para a gente o que ficou definido na CPI das Bets, Roberto. Bom dia. Bom dia, Fernando. Boa tarde para você que nos assiste. Olha, a questão é a seguinte, senador não resiste a um famoso. Ficou evidente hoje. Até o Israel pode mostrar as imagens para nós que desde o momento que Virgínia Fonseca, influenciadora e apresentadora do SBT, chegou ao recinto do Senado Federal, que fica no Palácio do Congresso Nacional, aqueles prédios que tem 2 torres lá em Brasília, se chama Palácio do Congresso Nacional. Sabiam disso? Pois bem, ela chegou, estava bem orientada pelos advogados, evidentemente não respondeu a todas as perguntas, porque tinha até o direito constitucional de não gerar prova contra ela mesma, produzir prova contra ela mesma, mas deu uns recadinhos interessantes para a turma. Eu vou mostrar agora um resumo do que a Virgínia fez no depoimento dela e depois eu vou perguntar para vocês se vocês sabem que CPI é esta. Vamos lá. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. Este é o ponto. Desde 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, que é nome de avenida, de ginásio, de escola, no Brasil inteiro, diz que o jogo de azar, esse é o nome,
é proibido no Brasil. Ou seja, zoologia, que é aquela história do jogo do bicho, outras contravenções, não podem existir no Brasil, como também ficou proibido mais tarde o cassino, a jogatina lá com a roleta, mas nunca acabaram com a jogatina no Brasil. É claro que nós temos que refletir, porque esse é um assunto delicadíssimo. Aí vem a história da CPI que eu prometi. Esta CPI está instalada desde novembro do ano passado. Vocês já tinham ouvido falar dela antes da Virgínia Fonseca? Não, porque alguns famosos não foram lá. A Deolane Bezerra, por exemplo, advogada, se negou a ir, protegida por um direito constitucional, porque ela disse que não iria produzir prova contra ela mesma. Não foi na CPI. Mas até o Gabriel Galípolo, não sabe quem é ele, presidente do Banco Central do Brasil, foi à CPI para dizer qual era a ingerência que o banco tinha na autorização de funcionamento. Pois bem, não tem jogo no Brasil, né? Mas tem um monte de bet aí prometendo que você vai ganhar fortuna se você acertar quem ganha o jogo, quem perde, quem empata, quem não faz gol, quem bate no adversário, quem toma cartão vermelho. Não tem? Tem, e não é só do futebol, de outros esportes também. Tem até uma investigação paralela a essa sobre gente facilitando o resultado para ganhar dinheiro das bets. Está na camisa dos clubes, está nos campeonatos, então elas existem. Isso é jogo. Outra, não tem jogo, mas a Caixa Econômica Federal tem o monopólio do jogo no Brasil. Ah, vicia o jogo? Pois é, tem gente que joga nas loterias todo dia, toda semana. Vicia também. E o grande debate, os jogos online. O tal do jogo daquele bichinho lá, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Mas tem até time de futebol que tem um bichinho que é o mascote, que é o igual do jogo. Pois bem, regularizem, cobrem pesados tributos e depois cuidem da saúde mental das pessoas. Ah, mas não pode, Roberto, não pode dizer isso, porque se liberar vai ser um horror. Hoje, 55% das pessoas que têm dívidas e problemas com jogos são mulheres. É um dado aterrorizante, mas é verdade. Pois bem, é um assunto complexo que não vai acabar na CPI. Fernando, se tudo der certo ou errado, a CPI vai acabar dia 14 do mês que vem, 14 de junho. Se der certo, ela vai ter uma conclusão, ela pode ser prorrogada. Se não der, vai ficar nisso. Senador tirando selfie com famosos. O jogo no Brasil não é nenhuma novidade. Olha o sucesso que foi o jogo do bicho, quando da sua criação e até os dias de hoje, tem muita gente, mesmo que de forma clandestina, contravenção joga. Penal, está lá no código. Exatamente. É que o brasileiro tem essa capacidade de jogar fora todo o dinheiro suado que constrói o mês inteiro. E é disso que a gente está falando. Roberto, segundo a CPI, o Brasil aplica, gasta, torra, perde 30 bilhões de reais por mês. 30 bilhões. E no celular, hein? Roberto, famílias endividadas, famílias depressivas, pessoas que estão tirando a própria vida por conta dos jogos. Exatamente. Porque é um vício, gente. Gasta tudo que tem, faz dívida, não recebe. Então, assim, qual é o case de sucesso de uma pessoa que ficou milionária jogando? Não tem, gente. Não. É uma plataforma... Mas até teve, por alguns segundos, porque o que ele ganha, ele torra de novo no mesmo lugar. Exatamente. É uma coisa, é patológico o problema, é doença. Agora, se a gente não olhar para a regulamentação, que é outra faceta, eu não estou dizendo regulamentar o jogo lá do... né? Estou dizendo você regulamentar o jogo no Brasil para cobrar impostos. Você está indo para um caminho. Agora, tem que ter cuidado com a saúde mental das pessoas. Aqui eu não estou defendendo que, não, dane-se. Não, não pode se danar. Pessoas que perdem dinheiro, que deixam a família em situação difícil, pessoas que estão morando, inclusive, nas ruas. São pessoas que estão nas ruas, porque não tem nem mais casa para morar. Uma coisa é você ir lá fazer um joguinho na sua Mega Sena de virada, e aí ganha 400 milhões de reais, aí você muda de vida. Agora, o fato é que essas plataformas são direcionadas para o entretenimento. Não é investimento, é entretenimento. Só que as pessoas não estão se entretendo, as pessoas estão ficando doentes, viciadas.
Ninguém vai fazer... E é muito fácil o acesso. Exato. Quer dizer, tem gente que não acessa o meu INSS, que é a fórmula eletrônica lá, o aplicativo. Mas o tal do jogo do... tem. E assim, gente, com relação à Virgínia, foi contratada para fazer a divulgação. Se é antiético... Não foi Agora, só ela. Crime não tem, né, gente? Estão tratando também a mulher como uma criminosa. Não, ela foi, inclusive, na condição de testemunha, isso tem que ser dito. Ela estava lá na CPI na condição de testemunha, não como acusada de nada. E já teve uma prisão nessa CPI no mês passado, no final do mês passado, um empresário de uma dessas empresas foi lá, mentiu para a CPI e saiu algemado. Era investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Agora, para finalizar... um case de negócios, de business, de marketing, Virgínia Até no Fonseca. visual despojado, ela tem uma empresa de maquiagem, ela foi sem maquiagem. Fato. Então, quer dizer, é tudo uma preparação dos advogados de defesa, faz parte do jogo. Ainda dentro, muito bom esse assunto, Roberto, é importante discutir porque é saúde pública. Isso vai afetar a vida financeira das pessoas, viu, gente? Isso pode ser um problema gigantesco para a economia do país. Comitiva catarinense entra no 3º dia de atividades nos Estados Unidos. Tem um conhecido lá em Washington que ontem me mandou mensagem. Paulo Guedes, Jorginho, estão tudo rodando a cidade, andando pelas ruas de Washington. Acredita no negócio desse, Roberto Azevedo? Tem business lá em Washington. Só a partir de amanhã. O Paulo Guedes já estava lá. Sim. Paulo Guedes já estava lá, circulando pelas ruas de Washington. Posto Ipiranga, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, lá em Nova York, o que está sendo discutido é aquilo que nós precisamos no Brasil todos os dias. Atrair investimentos, trazer empresários para investir no Brasil e mostrar que Santa Catarina tem muito mais do que belos visuais, excelente qualidade de vida para atrair esse negócio, que aqui há oportunidades. E são dentro destas oportunidades que eu conversei com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, ex-prefeito de Imbituba, que fez um relato do que eles estão vendo lá nos Estados Unidos. Acompanhe. O Santa Catarina Day reuniu mais de 80 empresários aqui na nossa apresentação e foi uma rica oportunidade. Um tema que chamou muita atenção aqui, que foi predominante também, foi a Via Mar. Todo mundo mostrou muito interesse por esse projeto, e esse projeto que o governador apresentou também muito bem e que destacou a importância de uma concessão para que a gente possa ter esse sonho acontecendo num prazo menor possível, né? Porque isso seria a única possibilidade de nós fugirmos desse gargalo que tanto contribui para a ineficiência, que tanto atrasa os interesses de Santa Catarina, que é a BR-101. É isso aí, infraestrutura. Vamos dar uma olhadinha como é que está a programação da nossa comitiva catarinense em Nova York hoje. Tem reunião com o Fundo Galápagos, que é um fundo importante porque ele também faz investimento em ações sociais. Uma visita à CNN de New York, né? A Central de Notícias. Tem o Summit Valor Econômico, que é um evento importante que está acontecendo lá, e uma reunião com a empresa New Fortress, Fortaleza em inglês, que significa nada mais, nada menos do que buscar mostrar Santa Catarina para atrair investimentos futuros. O governador estava se deslocando, estava no Plaza, que fica ali no Central Park, famoso por alguns milhares de filmes, entre eles Esqueceram de Mim, etc. e tal, um hotel tradicionalismo de New York City, e depois ele vai para Google, que fica lá no terminal St. John's. Depois, amanhã, a comitiva vai para Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Por que eu digo D.C., Distrito Colômbia? Porque existe um estado norte-americano chamado Washington, exatamente. Então, ele tem reunião com o Otaviano Canuto, que é um especialista em atração de mercados no mundo inteiro, no Banco Mundial, que é o Banco Internacional, com a embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti, e, claro, terá um encontro político com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que decidiu por conta própria ir para os Estados Unidos para fazer política lá e mostrar que a família dele está sendo perseguida no Brasil. Se teve sucesso nessa empreitada, a gente vai saber em alguns dias, algumas horas, mas vai haver esse encontro do governador com o deputado Eduardo Bolsonaro.
É isso, seu Fernando. Muito bom. Roberto Azevedo. Tem mais dele lá em scc10.com.br. Obrigado, Roberto. Vou fazer um rápido intervalo, na volta outras notícias. Segura aí. Voltei. Agora com um alerta para os motoristas do Vale. A BR-470 terá interdição total agora à tarde em Blumenau. O PC está lá e tem todos os detalhes. Que trecho, PC, terá o trânsito interditado agora à tarde? Aqui em Blumenau, região norte da cidade, quilômetro 58, próximo a Altenburg. Pessoal de casa já vai se situar. Nós estamos aqui, próximo ao trevo de acesso a Pomerode, próximo ao viaduto do Badenfurt. E é aqui, nesse trecho, que vai acontecer a interdição total. Daqui a pouco, viu? A partir das 14 horas está previsto o bloqueio total da BR-470. Os dois sentidos serão bloqueados para o tráfego de veículos. Por quê? Porque aqui é mais um trecho onde as obras avançam, obras de duplicação. A gente vê aqui, por exemplo, um asfalto novo. Essa é uma alça de acesso da nova estrada. E ali atrás, ó, tem uma encosta e tem uma parede de rochas. Essas rochas aí serão detonadas daqui a pouco. Então, interdição total da BR-470 a partir das 14 horas aqui no quilômetro 58 da rodovia, região do Badenfurt, para a detonação de rochas. O bloqueio será de aproximadamente 1 hora. Deixa eu mostrar aqui o outro lado da rodovia também. As imagens são do Felipe Andrade. Situação do trânsito nesse momento na rodovia é tranquila. O cidadão está aguardando no ponto de ônibus o busão. Ó, ali, o Felipe mostra, é a nova estrada. É um trecho que já está duplicado e que ainda aguarda a continuidade dos trabalhos por aqui. Por falar em trabalhos, viu, Fernando? A gente aproveita para falar sobre a situação da duplicação da 470. Até o momento, a situação é a seguinte: 82% dos trabalhos estão concluídos. Dos 73 quilômetros entre Navegantes e Indaial, 62 já estão duplicados e liberados para o tráfego de veículos. E dos 27 viadutos previstos pelo projeto, 16 já foram concluídos. O próximo viaduto a ser entregue é justamente aqui o do Badenfurt, que vai pôr fim a um dos trechos mais críticos da rodovia, ali junto ao trevo de acesso ao município de Pomerode. Já a conclusão total dos 4 lotes de duplicação segue prevista para 2026. Fernando, e uma última informação sobre a 470 no Alto Vale. Lembra que a gente trouxe a informação que a rodovia seria elevada, haveria uma elevação do nível das pistas lá entre os quilômetros 148 e 150, entre Agronômica e Laurentino? Então, as obras por lá, depois de 9 meses de trabalhos, as obras foram concluídas, pista elevada em 2 metros aproximadamente, para acabar justamente com os alagamentos. Em 2023, o pessoal sofreu, né? Os veículos ficaram parados lá no meio da pista porque não dava para passar. As enchentes, né, atrapalharam muito o tráfego de veículos lá no Alto Vale. O DENIT pôs fim a esse problema. As obras de elevação da 470 no Alto Vale, lá em Agronômica e Laurentino, essas obras foram concluídas também. Nós voltamos ao estúdio com você, Fernando Machado. Grande PC, trânsito ao vivo, informação direto de Blumenau. Bom, em Navegantes também tem interdição, por isso vou chamar a Cris, ela tem os detalhes. Onde que será essa interdição, hein, Cris? Os serviços de recuperação de pavimento vão ser realizados na BR-101, sentido norte, na ponte sobre o rio Itajaí-Açu, no quilômetro 111, em Navegantes. Começam hoje, a partir das 10 horas da noite e seguem até amanhã, às 6 horas da manhã. Conforme o cronograma, entre as 10 e 11 horas, o bloqueio vai ser na faixa esquerda. Já entre as 11 horas da noite e a 1 hora da manhã, vai acontecer um bloqueio total.
Entre a 1h e 3h da madrugada acontece o bloqueio da faixa da direita. E entre as 3h e 5h da madrugada vai acontecer um novo bloqueio total da rodovia para a finalização dos trabalhos. A liberação total da BR-101 está programada para acontecer após as 6h da manhã. Por isso, a concessionária solicita aos motoristas que antecipem, organizem as suas viagens para evitar ficar parados na rodovia durante a madrugada. Se você tiver alguma dúvida, emergência, você já sabe, pode entrar em contato com a concessionária pelo 0800 725 1771. Volto com você ao estúdio. Boa, Cris. Mais uma etapa da Operação Fio Desencapado na capital. A ação resultou na prisão em flagrante de 4 pessoas e apreendeu 3 armas de fogo irregulares. Além de drogas, dinheiro em espécie, celulares e 3,5 toneladas de fios de cobre. A operação aconteceu no bairro Ingleses, norte da ilha. 3 dos detidos foram autuados por receptação e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o 4º já possuía mandato de prisão em aberto. Estava com mandado de prisão em aberto e foi conduzido à delegacia. Um dos comércios vistoriados foi interditado por falta de alvarás e licenças, mesmo após ter sido notificado e receber um prazo para a regularização. Não fez, foi interditado. Segundo a Prefeitura, o local terá o fechamento definitivo. A ação faz parte da operação integrada entre as forças de segurança da capital para coibir o furto de fios e, principalmente, para diminuir as ocorrências registradas por conta da falta de energia elétrica motivada pela onda de furtos a fios. Vamos ver o que é notícia no SCC10? Nereu Filho, me leva lá no SCC10, Nereu Filho. O que está repercutindo, as notícias que ganham destaque nesse momento vão chegar aqui no telão do meio-dia a partir do scc10.com.br. Tem aí, não? Olha aí, que negócio é esse? Que bicho é esse? Hã? Uma marmota? 2 marmotas? O que é isso aqui? A Polícia Rodoviária Federal está alertando para esses animais que invadem as pistas aqui em Santa Catarina. E olha os bichinhos brigando. A polícia, fazendo um atendimento a uma ocorrência, flagrou as 2 marmotas discutindo, saíram no tapa ali, hein? Saíram no tapa. Onde é que foi isso aí, dona Karen? Mais destaques, corre lá no scc10.com.br e confira todos os detalhes desta briga de marmotas. É cada uma que eu vou te falar. scc10.com.br. A Polícia Rodoviária Federal está promovendo em Lages um curso de atendimento pré-hospitalar em combate a ocorrências, combate a incêndios e também atendimento a ocorrências. A capacitação é voltada para os agentes de segurança atuarem em situações de risco. Suiane de Lis tem os detalhes. Vem, Suiane! É isso, bom dia, Fernando, para você e para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Esse curso vem acontecendo aqui em Lages desde ontem e hoje foi realizada essa etapa final, um simulado justamente de troca de tiros, foi realizado aqui nas instalações da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Lages, capacitando agentes tanto da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, também da Polícia Militar, além de outros como agentes de trânsito, bombeiros aqui da cidade, justamente para saberem agir justamente com protocolo de atendimento pré-hospitalar em casos, né, de emergências e situações como essa. Estou aqui com o Magno, que vai explicar melhor para a gente como é que funcionou, né, esse curso e qual a importância dele. Bom dia. Esse curso ele traz uma deficiência que a maioria dos agentes de segurança pública tinha, que é o APH em combate. Ou seja, numa situação de embate, numa troca de tiros, o bombeiro, o SAMU não consegue chegar ao local porque a zona está quente ainda. Então, o agente capacitado ele consegue executar alguns procedimentos que salvam a sua própria vida e a vida do companheiro da sua equipe. Então, a gente da Polícia Rodoviária Federal convidou as forças amigas, né, para a gente fazer esse treinamento e capacitar cada vez mais as pessoas, né, os nossos servidores, para que eles sirvam melhor à sociedade.
Tá certo. E então, é justamente para situações em que a parte, né, da saúde, a emergência não chega para os policiais estarem capacitados. Isso mesmo, porque como o socorro não consegue chegar, se a equipe não tiver esse conhecimento, pode se perder uma vida, né? Então, através do protocolo MARC 1, a gente procura evitar isso, fazer os primeiros socorros emergenciais em situação de combate que garantam a sobrevida desse agente de segurança, para que ele possa ser removido até uma agência de saúde e receba os tratamentos definitivos e a sua vida seja preservada. Tá certo? Muito obrigada. Então, Magno, que é chefe aqui da PRF em Lages. A gente segue, né, trazendo mais informações aqui da Serra Catarinense. Volto com vocês. Do Suiane de Liz. Olha, foi divulgado agora há pouco laudo sobre o acidente envolvendo um caminhão e outros veículos na BR-101 Morro dos Cavalos. O acidente que interditou a BR-101 no trecho de Palhoça. Mais detalhes sobre esse laudo no scc10.com.br e logo mais, 18h30, no Tá Na Hora Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado pela companhia, a equipe, valeu a parceria em mais um SCC Meio Dia. Nós voltamos amanhã, 11h15. Cuide-se e até lá.